Super salários da Câmara de Ribeirão Preto de novo na mira do Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra as gratificações incorporadas nos pagamentos dos servidores. A ação direta de inconstitucionalidade destaca a possibilidade de existência de ilegalidade no procedimento adotado pela administração municipal para o cálculo da vantagem recebida pelos servidores. Por exemplo, um funcionário da Câmara com o cargo de coordenador administrativo. Consta no Olerite de janeiro um vencimento no valor de R$ 3.446. Com as gratificações, o valor bruto salta para R$ 35.825. Um agente técnico legislativo com salário de R$ 5.914 leva R$ 35.309, também bruto. A ação da Procuradoria-Geral de Justiça quer barrar esses benefícios que oneram os cofres públicos. A Procuradoria levantou esses dados, o GAECO provocou a Procuradoria, porque esses supersalários estavam sendo investigados pelo GAECO, e agora, então, se entra com uma nova ação direta de inconstitucionalidade, visando barrar os supersalários para aqueles que ingressarem nos cargos públicos, bem como para aqueles que lá estão e conquistaram isso de forma ilegal. Essa é a segunda tentativa de barrar os supersalários. A primeira foi encabeçada por advogados que entraram com uma ação popular há 2 anos. Até houve a suspensão dos valores temporariamente, mas depois o processo foi extinto porque a Justiça entendeu que teve erro no pedido da ação. Porém, deixou claro: isso não impede que se pleiteie ao Judiciário a declaração de inconstitucionalidade de lei e ou a cessação de pagamentos de verbas que se reputem ilegais. E foi baseado nessa possibilidade que o Ministério Público entrou com a ADIM. O Ministério Público do Estado de São Paulo abraçou também como fiscal da lei essa causa e está indo buscar aquilo que tanto prejuízo causa aos cofres públicos. Porque em Ribeirão Preto nós temos telefonista, por exemplo, que ganha cerca de R$20 mil, né? Porque vai tendo esses benefícios irregulares, são leis feitas sob medida para beneficiar a uns e a outros, né? E isso vai causando um prejuízo aos cofres públicos. Na gestão anterior, a Câmara aprovou uma nova lei que revogou as 3 anteriores que davam direito às incorporações nos salários, mas manteve as gratificações aos servidores que já recebiam. Na prática, impediu futuros supersalários, mas não mexeu nos beneficiados do passado. Até a época houve manifestação de membros da Câmara que diziam que não podiam mexer nos salários daqueles que lá estavam porque eles tinham o direito adquirido. E não existe direito adquirido quando ele é adquirido de forma ilegal. Pode haver progressão de acordo com o cargo que a pessoa ocupa. Mas as formas que encontraram dentro de Ribeirão Preto não respeitavam essas condições. Eram feitas de uma forma que beneficiasse sobremaneira aquele funcionário. Há de se destacar o impacto dos supersalários no orçamento de agora e também no IPM, Instituto de Previdência dos Municipários. Já se pagam tanto nos salários atualmente, em razão dessas incorporações, e uma parte é passada para o IPM, mas isso acaba representando um valor a mais que o IPM também vai ter que desembolsar a título de aposentadoria e pensões posteriormente. E quem ajuda a pagar a conta, solta a voz. Esse super salário é ridículo para a sociedade, passa a ser vergonhoso tudo que sai da média de um salário. Essa aposentadoria de R$25 mil, como é que vai fazer? Vai onerar lá na frente que daqui um dia nem os aposentados vai ter dinheiro para receber. Porque muitos ganham alto salário e os outros ganham mixaria. O servidor público, tudo bem, é um servidor, está trabalhando, né? Mas eu acho que esses aumentos sucessivos de salário é um absurdo. Eu teria vergonha, por Deus, se eu estivesse lá dentro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
Apesar dos super salários que mostramos aí na reportagem, a Câmara informou que não paga gratificação aos comissionados desde o início da legislatura anterior e aos servidores efetivos desde 2018. Ressaltou que a partir do ano de 2017, a Casa tomou medidas que impediram incorporações e também gratificações. E agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. André, essa é a segunda tentativa de barrar os supersalários da Câmara de Ribeirão e a gente tem acompanhado esse caso desde 2017. Quem fala mais é o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, qual a importância do Ministério Público retomar o processo contra os supersalários da Câmara de Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde, Gislene. André Tussi, que assina o Jornal TV Clube. A importância do Ministério Público, tal qual a OAB, é imprescindível segundo a Constituição Federal e, com isso, mais uma vez, demonstra-se que a sociedade está atenta e o GAECO de Ribeirão Preto e a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo estão atentos aos excessos salariais. Doutor, o que difere essa ação de agora da Procuradoria-Geral com a ação popular que acabou sendo extinta? A ação popular tinha vícios e defeitos de forma, ao passo que essa ação é o veículo processual próprio para declarar a inconstitucionalidade e a imoralidade na percepção dessas vantagens salariais remuneratórias, mesmo porque elas estão sendo pagas em duplicidade, segundo a petição inicial da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ano passado, os vereadores revogaram as leis anteriores que turbinavam os salários da Câmara. Por que essa medida não resolveu todo o problema? Foi uma lei paliativa para tentar demonstrar que estava sendo feito algo e, na verdade, não estava sendo feito nada. Com essa ADIM, as coisas serão repostas ao estado correto e, certamente, vai se declarar a inconstitucionalidade no recebimento desses valores indevidos. Mesmo porque, em outros casos, o Tribunal de Justiça já julgou que essas gratificações em duplicidade percebidas durante o período de cargo comissionado, elas não são repassadas para o período do cargo de efetivação do funcionário público. Doutor, para a população entender de onde vieram os supersalários, para atender a interesses políticos? Sempre que troca um presidente da Câmara, ele faz de conta que está reformulando a legislação, mas mantém o mesmo vício de inconstitucionalidade. Dessa vez, os jovens integrantes do GAECO de Ribeirão Preto foram a fundo, representaram a Procuradoria-Geral de Justiça, apontaram a inconstitucionalidade e certamente vão ser declaradas inconstitucionais essas percepções salariais. O impacto dos altos salários no orçamento do município não é só um problema do presente. O rombo causado na Previdência é um sinal de que a coisa pode ficar ainda pior. Ainda pior, mesmo porque tem funcionário ganhando mais do que um desembargador aposentado ou um juiz de direito aposentado, ou mesmo um promotor e um procurador do Estado aposentado, o que é ilegal. Funcionários que têm uma investidura inicial um pouco mais simples, ganhando mais do que funcionários do Estado de São Paulo que estão previstos em carreira de Estado. É inconstitucional essas percepções e certamente o TJ, mais uma vez, vai declarar a inconstitucionalidade a favor do povo ribeirão-pretano, mesmo porque isso aí gera um prejuízo de 3 milhões de reais ao ano para os cofres ribeirão-pretanos. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista e eu volto com você, André Costa. Obrigado, Gislene Lopes.